Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cabeça de Mestre. Estou aqui com duas maravilhosas, duas grandes profissionais, que além de cabeleireiras, gente, são grandes educadoras. Mas antes da gente começar o papo com essas maravilhosas, vamos primeiro agradecer aí a Nátila Ceará, que é o nosso patrocinador oficial do Cabeça de Mestre. Muito obrigada, Nátila Ceará. É uma marca que já está há mais de 15 anos no mercado, exclusiva para você, cabeleireiro. Então, se você é cabeleireiro, eu vou deixar na descrição desse vídeo, desse episódio, o @ da Nátila Ceará. Vai lá, agenda sua visita, porque a linha é top, é exclusiva para você. E eu não tô sozinha, né? Como sempre, tô aqui com a minha queridíssima, minha companheira, Mariane Salles. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com o nosso segundo episódio do podcast Cabeça de Mestre. Mas hoje, como a Vitória já falou, temos duas convidadas especiais, Kátia Araújo e Nadiane Raquel. Vamos agora conhecer um pouquinho da história delas. Kátia e Olá, Nadiane, sejam bem-vindas. gente. Quer dizer que é um prazer para mim. Eu me chamo Kátia Araújo, sou cabeleireira há mais de 15 anos e ingressei no mundo do educacional ano passado, né? Estou aqui hoje participando do podcast. Quer dizer que é um prazer. Imagina, fazemos. E a Nadiane? Falo mais. Oi, gente, eu sou Nadiane Raquel, sou cabeleireira já, perdi as contas, brincadeira, uns 16 anos também, e sou educadora já tem um tempo, e desde 2023 comecei a me dedicar mais na área da educação, né, do educacional. Conheci vocês numa formação incrível que nós fizemos, me apaixonei pela Mari, o jeitinho dela, que ela é meu oposto, ela é muito calminha. E é isso, estou muito feliz em estar aqui participando, contar um pouquinho de quem eu sou, né, com grandes nomes, e para mim é um privilégio muito grande. Prazer é nosso, privilégio é todo nosso. Vai para a primeira pergunta, Mari. Vamos agora para nossa pergunta. Será que a gente gosta de polêmica? Não, calma. Quem assistir vai no pensar final, que a gente Mari, assiste, no final, né? polêmica no final. Posso fazer a primeira? Pode, vai para A primeira é sobre o propósito da beleza, né? Vocês começaram transformando a beleza das pessoas, né? Isso. Mas vamos ser sinceros, quando foi que vocês perceberam que isso não era só sobre cabelo, mas era sobre um propósito de verdade na vida de vocês? Bom, eu percebi que era um propósito quando eu sempre gostei, desde criança, da área da beleza, né? Sempre. Eu nasci com esse chamado. E um certo dia eu fui à igreja e eu ouvi sobre a parábola dos talentos. E foi uma pregação tão eficaz na minha vida, tão direcional, que eu entendi que essa parábola ela não funciona só dentro da igreja. Para pregar a palavra, por exemplo, ou para cantar, ou para dançar, né? Coisas que as pessoas fazem dentro da igreja. Eu percebi que isso era eficaz na minha vida quando Deus me deu um talento e eu fui lá e multipliquei, né? Eu apliquei em um cabeleireiro que trabalhava comigo, que um dia saiu do meu salão e abriu o seu próprio salão. Aquilo é a extensão do meu sucesso. Quando eu ensino um pouco do que eu aprendo a outro, então eu aprendi que eu terei o que mostrar para o Senhor diante daquilo que Ele me deu, que é o dom de ser cabeleireira. Eu multipliquei aquilo. Multiplicou. Né? Então, esse foi o momento que eu entendi realmente esse propósito. Que não era só sobre que cabelo. não era só sobre cabelo. E você, Eu assim, quando eu recebi uma cliente na minha cadeira, né? Isso já faz muito tempo. E assim, quando ela falou comigo, ela disse: Kátia, muito obrigada. Ela estava passando por um momento muito difícil da vida dela. E a gente sabe e entende que quando uma cliente senta na nossa cadeira, não é só sobre fazer cabelo. Não é só sobre entregar uma técnica. É sobre mudar vidas, né? Iluminar vidas. Então, assim, eu creio que o nosso propósito é esse. É ajudar alguém que precisa, até mesmo com uma palavra. Porque, às vezes, quando ela vem para nossa cadeira, não é só para fazer um cabelo. E sim para escutar algo, para desabafar, para receber um abraço. Eu acho que o nosso propósito é esse, né? Ajudar pessoas, não só entregando uma técnica. Propósito bem parecido, né, Mari? Bem parecido. E o cabelo, ele representa praticamente 80% da autoestima da mulher. Eu sempre falo assim, que o médico cuida do corpo. E cuida do cabelo é a gente. São praticamente psicólogos ali na cadeira, né? E existe muita transição, Vitória, do cabeleireiro
para o educador. E aí começa uma nova jornada, né? Muitas pessoas querem chegar lá, num sonho de ser educador, de passar aquilo que sabe. Detalhe, Agora, estamos aqui com 3 grandes educadoras, viu, gente? 3 grandes educadoras, então nós vamos falar com propriedade. E aí, dentro dessa jornada do educacional, quando foi que aconteceu aquela viradinha de chave que vocês pensaram assim, agora é o momento de eu sair do atendimento ou de começar a ir além do atendimento na cadeira e agora passar aquilo que eu sei para outros profissionais? No meu caso, foi quando eu estava dentro do meu salão e uma cliente que também era cabeleireira chegou para fazer o cabelo comigo. E aí ela começou a conversar comigo, eu comecei a dar dicas a ela e tudo. Ela olhou para mim e disse assim: Kátia, por que tu não começa a dar curso? Porque tu ensina muito bem. Só que, como eu tinha falado para você, Vitória, às vezes alguns profissionais acham que é só a entrega de uma técnica e não é. Para você subir no palco e falar e você se comunicar, não é só sobre entregar uma técnica, né? E aí quando ela me falou aquilo, aí eu montei uma turma pequena e fiz o meu primeiro curso, né? Dei o meu primeiro curso. E assim, foi maravilhoso, porque todas saíram de lá super satisfeitas. Me mandavam fotos de antes e depois, e assim, como aquele curso transformou a vida profissional delas. Quer dizer, a mensagem foi transmitida com clareza Isso. E conseguiu o resultado. Exatamente. E a Nádia? No meu caso, em 2009, eu já era cabeleireira, já amava a minha profissão, já era muito dedicada, mas era só cabeleireira. E aí, em 2009, eu fui convidada, fui para um curso pagante mesmo. E nesse dia, eu lembro que era ali perto da Lagoa da Parangaba, o buffet que tinha o curso. Tava chovendo muito, muito, muito. E eram 2 técnicos que iam apresentar o curso. Era o técnico que era aquele... Antigamente tinha muito isso, eu não sei se vocês pagaram esse tempo. Que era o técnico que falava muito do produto. Sim, e o técnico que executava. E aí o técnico que falava muito, ele tava lá. E o técnico que executava não conseguiu ir. E aí o dono da empresa, né, me convidou, me chamou para eu executar as técnicas. Gente, aí eu executei. Eles gostaram muito, né, do meu trabalho. E dali começou. Logo em seguida, eu passei por um momento difícil, que eu perdi meu salão. E aquele dia que eu trabalhei muito bem naquele local, trouxe para mim uma transição de carreira também. Né? Na verdade, trouxe um novo nicho para minha carreira e abriu minha visão. E ali eu vi que eu era apaixonada pelo educacional, mesmo não tendo falado uma só palavra. Nossa, só tá tendo feito. Então, isso para mim, porque para mim tudo na vida, Deus, ele mostra com clareza o propósito dele para você. E ali ele me mostrou com clareza qual era a técnica que ia faltar um próprio curso. E né? já teve algum aluno específico que marcou assim tua trajetória no educacional? Teve vários alunos que marcaram minha trajetória. Ontem mesmo, assim, num curso que eu dei ontem, a gente tem até um aluno em comum, que é a Graça. Nossa, ela é muito aplicada. Eu fiz uma homenagem para ela, porque eu em casa esses dias, creio que foi isso, não era sobre mim, era sobre ela. O próprio Espírito Santo me convenceu, me tocou a homenageá-la, porque ela está em todos os cursos me honrando. E eu lembro que no primeiro curso, ela gaguejava, assim, ela não conseguia falar, ela se tremia quando eu pedia para ela falar, e ela tem um sonho de ser educadora também. E a gente vai falar sobre isso agora, Mari. Sobre as pessoas que sonham com o educacional. Quero saber de vocês, assim, o que vocês diriam para aquela pessoa que já percebeu que o educacional também é um propósito na vida dela, né? Mas não é nem que ela não saiba por onde começar. Se fosse para dar um conselho para essa pessoa, né? No caso, você, Kátia, se você fosse para dar um conselho para alguém que um profissional chegasse para você e falasse assim: Kátia, eu acho que o educacional é para mim, eu quero passar a ensinar. Qual o conselho que você daria, assim, para ela que está iniciando? Hoje, primeiro conselho, não desistir, né? Porque a primeira coisa que passa na cabeça da gente é a gente querer desistir. Não desistir e focar em você. Porque eu digo por experiência própria. Antes, eu olhava muito pro outro, eu me baseava muito nas outras pessoas. Isso eu acho que acontece muito hoje. A comparação, né? A comparação. E até sobre a autenticidade que ela falou no outro podcast. Eu não tinha. Eu olhava muito pro outro
eu me comparava demais. E aí, quando eu foquei em mim e eu realmente busquei a me especializar, eu vi a mudança. E a questão é que a gente tem que ser nós mesmos. Autêntico, né? Autêntico. Não se comparar a ninguém, porque cada um tem um percurso diferente. Verdade. Né? Verdade. Então, o conselho que eu dou é esse: é ter foco, não desistir e investir em você. Porque o conhecimento é tudo. E quando a gente busca conhecimento, a gente não, como é que eu posso dizer, abre portas, porque tem locais que só o seu conhecimento vai abrir portas. Verdade. Vai te preparar e entra muito aquele negócio assim, que quando a oportunidade bater na porta, ele vai te encontrar preparado. Exatamente. Verdade. Isso aí que tu falou é muito certo, Mari. Não é você ser bonita, não é você estar bem alinhada. Ajuda a ser bonita, né? ajuda. Mas olha só. Tem eu gente digo que por contrata, experiência. mas tem Não gente que é contrata. pelo seu marketing muito bom, não é pelo seu marketing maravilhoso, porque se não tiver o conhecimento, como a Mari falou, não dá. Exatamente. Tanto que o contrário tem é que possível. É possível. Você o pode contrário. até chegar, mas você não permanece. Tanto que o contrário é É. possível. Eu já trabalhei com pessoas que você olhando, você não dava nada pela pessoa. Mas quando a pessoa abria a boca para dar aula, você era obrigado ali a Ouvir. falar, não, peraí, essa menina tem conhecimento. E essa as pessoa oportunidades, elas passam assim. Eu, por exemplo, muito antes, eu perdi muitas oportunidades. Por quê? Porque eu tinha muito medo. Medo do julgamento. sabe. Medo do alheio. julgamento, amiga. né? E o teu conselho, Nádia? O meu conselho é você sentar na cadeira do aluno, né? Eu até postei esses dias que para quem quer ser um educador, ele tem que primeiro ser aluno. Não existe outro caminho, não existe outro meio. Você tem que aprender, porque você vai doar aquilo que você tem. Então, quanto mais eu sento para ouvir e aprender, mais eu vou ter bagagem, aquilo que a Mari falou, né? Eu vou estar preparada para doar, até porque a gente encontra vários tipos de pessoas na sala de aula, Sim. pessoas que querem te diminuir. Outra coisa, saber quem você é. O educador, ele tem que ter certeza daquilo que ele é. Não, estou preparado, eu me preparei, ninguém vai me tirar do meu lugar de fala, O do autoconhecimento, meu né? posicionamento. Se na sala de aula eu vejo que alguma aluna quer, sei lá, porque a gente tem competição mesmo, né? As pessoas ainda veem assim, ainda tem esse E pensamento tem pequeno. muita competição. Eu digo, muito. peraí, que aqui o lugar é meu, querida. Se posicionar direito, sem humilhar ninguém, mas saber qual é o seu Saber lugar. o seu espaço. É uma e coisa que eu fazer com aprendi. respeitem, né? E a autenticidade, né? Antigamente eu ficava, às vezes também querendo mudar um pouquinho da minha personalidade. Eu sou extremamente colérica, eu tenho personalidade forte. Claro que eu tenho que aprender a ouvir mais, mas eu tenho o meu jeito, faz parte do meu posicionamento, faz parte de quem eu sou. Seja autêntica, sente para ouvir, estude e só vá quando você estiver Pronto. segura. Às vezes a gente nem tá pronta, Mari, de conhecimento suficiente, né? Que eu falo. Sim. Mas saiba quem você é e vá. Ainda falando um pouco sobre o educacional, gente. A gente sabe que o conhecimento, para a pessoa despertar o desejo de ser educador, no mínimo ela tem que ter conhecimento, óbvio, né? Eu, na minha visão, na minha opinião, eu não acredito nem que para começar você precise dominar. Mas é preciso que você tenha clareza do seu limite. Exato. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê as pessoas querendo iniciar no educacional, né, Mari? Sem estrutura ainda. Entendeu? Sem estrutura. Sem bagagem, né? Sem bagagem. Você tem a experiência do salão, como vocês têm, eu tenho, que eu passei 20 anos em salão, a gente tem a experiência, mas o educacional não é só isso, entende? Então, tem pessoas que querem começar no educacional, tipo assim, de uma hora para outra. Então, ela vai para a internet, ela vende um personagem lá, uma ideia, Que não existe. que não né? existe. Em contrapartida, a gente tem aquela pessoa que ela tem um conhecimento e ela já pode ganhar com aquele conhecimento, vamos dizer assim, né? Pode ganhar visibilidade, pode começar no educacional. E aí eu queria só falar com vocês sobre isso, o que é que vocês acham quando vocês... Qual o conselho também que você daria para essa pessoa que ela fala do educacional, ela quer o educacional, mas a gente percebe que ainda precisa que ela se prepare um pouco mais para realmente assumir o educacional na vida dela?
Bom, é bem polêmica. difícil, Essa pergunta é polêmica. Porque, assim, hoje eu vejo de vários ângulos. Eu tenho muito medo, Vitória, de desmotivar alguém no seu sonho, com qualquer coisa que eu possa falar. Então, assim, tem pessoas que vendem um personagem, mas tem pessoas que realmente encontraram um sonho, se encontraram, na verdade, numa forma de ser bem-sucedido. Tipo, não, eu me vejo educadora. Eu não me vejo cabeleireira, mas eu me vejo educadora. E aí ela estuda e se prepara para aquilo. Pronto. Né? Eu acho ok, porque ela se encontrou, é o sonho dela, é a verdade dela. Agora, tem pessoas que copia das pessoas e acha que pode transmitir aquilo. Esse, pra mim, é um personagem. Então, se você for personagem, não faça isso. Pois é. Lá na frente você vai se frustrar as pessoas. Eu já fui para curso de personagem. Hoje, eu não dou mais meu dinheiro para nenhum personagem. Né? Tem que ter muito conhecimento. Eu gosto de ir, gente, para curso, falar num ditado bem popular. Pode falar? Pode. Que eu me sinto um pouco burra. Ai. Pegou leve. Pensei que eu precisava falar dos advogados. Porque quando eu vou Os pra advogados um da curso, Mari. quando eu vou para um curso que eu me sinto a mais inteligente lá dentro, tipo assim, gente, só isso. Eu não gosto. Eu não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, mas eu sou assim. Tipo, eu fui para um curso agora, eu me senti tão burrinha. Eu digo, eu preciso tanto melhorar, eu preciso tanto sentar mais pra estudar. Tu tem noção do que uma Mas mulher a dessa gente- falando que foi num curso e se sentiu burrinha? Tá vendo, gente? Essa é a mensagem que a gente quer passar. Exatamente. Uma pessoa dessa já subiu em vários palcos, já deu vários, já perdeu a conta. Sim. E ela teve um curso, ela se sentiu burrinha. Me senti burrinha. É porque tem E eu aquele... amei o É curso assim, que eu me senti burrinha. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que não sabe de nada. Que não né? sabe de nada, é verdade. Porque, assim, é bem polêmico, né? Porque eu fui pra um curso. Meu Deus, quando eu cheguei lá, gente do céu, vão até me cancelar, mas eu vou falar assim. As pessoas, eu vejo a Mari, eu vejo amor. Não é porque eu estou aqui na frente dela, mas eu vejo amor, tanto que eu acompanho ela, acho muito lindo a forma como ela ensina. E tem pessoas que só estão ali só por estar, só porque tem que ensinar e tudo. Eu creio que a pessoa tem que se dedicar e ter amor por aquilo que faz. Sim. Eu fui para esse curso, a moça, assim, falou 1001 coisas, prometeu e tudo. Quando eu cheguei lá, ela simplesmente, com o microfone na mão, ela olhou para a turma e disse assim: olha, eu só estou aqui porque eu preciso ganhar o meu dinheiro, porque vocês nem merecem a minha aula. Meu Nossa. Deus. Eu tinha levantado e tinha ido embora. Então, né? Meu Deus. Tá vendo? Deus. Então, É. assim, eu acho que para a pessoa ensinar, ela precisa ter amor, uma calma, sabe? Porque quando você decide passar algo, ensinar algo, você tem que saber que vai ter um aluno ali que vai... Que tem um Exigir sonho mais de de tem você. isso. E também ela vai exigir mais de você. Talvez o raciocínio dela não seja tão rápido quanto o seu. Exato, eu já vi aluna assim, eu inclusive tenho uma aluna que até hoje ela me agradece muito porque ela disse que foi assim uma virada de chave, as técnicas que eu passei para ela dentro do salão dela, e ela disse assim: Kátia, eu sou muito grata a ti porque tu tem o dom de ensinar, assim, tu ensina com um amor tão grande, com uma calma. E a gente sabe que tem muitos por aí que não são assim, que realmente só estão E ensinando. eu acho que só. dentro do educacional, o que é válido, eu acho que o que gera transformação é a clareza de como o educador passa a mensagem para o aluno. Porque a gente tem muito assim, a gente precisa falar muita palavra técnica para a gente mostrar que sabe. É preciso, é essencial, isso é importante pro educador. Mas às vezes aquele aluno tá ali, ele desembolsou um dinheiro, só Deus sabe o que foi que ele fez para ele ter aquele dinheiro para estar lá. Ele entra no curso, paga para estar ali e no final Ele não entendeu entende nada. nada. Aí eu fui para um curso, que quando eu fui para esse curso, eu pensei assim: poxa, cara, será que essa pessoa vai falar palavras tão técnicas, tão difíceis? Porque era uma coisa que eu ainda não dominava, eu estava buscando entender. E quando eu cheguei lá, a professora dominava tecnicamente perfeitamente, mas ela conseguiu fazer a transição do técnico para uma linguagem mais fácil. Que o aluno conseguiu Gente, entender. aquela professora me encantou, me apaixonou, Marcou, né? marcou, porque eu pensei assim: pronto, agora o que ela está ensinando, eu vou colocar em prática lá no meu atendimento e eu vou ganhar dinheiro. E aquilo dali me fez refletir bastante sobre o que a gente, como educador, a gente ia orientar, né? Fala só a palavra
palavras técnicas, só palavra difícil para mostrar que você sabe, porque educador é assim. E às vezes você nem ganha, porque o aluno não entende. Eu também Não já entende. participei de curso. E ele não vira Eu repetente saí- no seu curso. Não vira. Né? Os Eu nossos entrei- alunos, né, Mari, são muito constantes. Muito constante. Eu entrei e saí sem aprender nada. Eu já fui para curso que o curso não foi barato. Eu cheguei lá e não entendi. Tipo, eu vi que a pessoa sabia, porque só falava palavras técnicas e difíceis. Mas para mim, como aluna, não sei o Você quê. não entendeu. Eu saí de lá pensando assim, não, tem que fazer outro curso. Não, daqui a pouco tem que fazer mais curso. E essa professora, eu até gravei uns stories falando dela, que a maneira de como ela ensinou, ela me ganhou, me encantou. Eu tava até ontem lá no Espírito Santo, na Vitória do Espírito na Santo. vitória do Espírito Santo ontem, e eu estava falando dela para uma aluna. Olha só, mas a divulgação boca a boca. E isso a gente tem que trazer pra gente que é educador. Olha como Que o é legado implicável. dela foi longe, né? Longe, aí a menina na mesma hora me passa o Instagram dela, ó, já segui o Instagram dela. E assim também, né? Tem a gente conhece o educador de verdade. Por exemplo, a gente tá aqui em Fortaleza. Muita gente pode nos ver como concorrente, como vê, né, Mari? Acho que a gente é inimigo e tal. Ah, vamos já mas falar tem, disso, viu? mas tem a admiração, Briga, briga, né? briga, Tem a briga, admiração. Não, Então tô vou deixar brincando. pra falar depois, Não, tô né? brincando. Não, deixar pra falar depois, que Eu não vai sei. falar sobre isso, né? Então Sei, a gente mas entra nesse assunto foi depois. ótimo você ter falado disso. Porque a gente... Vamos falar primeiro das críticas, né? Ai, gente, as Vamos falar críticas. primeiro das críticas, né? Quero que vocês me contem um pouquinho como vocês fizeram para lidar com isso. Conta tu também, Mari, porque a Mari venceu muita coisa. Não, pra mim foi muito difícil, cara, vencer as críticas no começo, né? Mas quando eu me deparava com a crítica, eu pensava assim, é ruim, é difícil, né? Porque somos seres humanos. Eu senti demais, mas a minha força de vontade de querer vencer foi muito importante. Era Também o maior, né? apoio, né? Tive muito apoio da Vitória. Aquilo que a Kátia falou no começo, não desistiu, né? Não Não desistir, é. E olha que Você sabia qual era o seu propósito de vida? E Era a sua olha que no essência. nosso início, né, Mari? Eu tentei muito ainda blindar das críticas, né? Tentei Não me muito. contavam Eu tudo. não contava, não passava nada, né? Aguentei muitas coisas nas costas. Mas é porque a gente sabe o quanto isso pode atrapalhar. E ainda mais você imagina, você tá com a pessoa brilhante. Tá aí, ó. Quem tá assistindo aí, hein? Que fez essas críticasinhas? Oh, meu amor! Desculpa, hein? Obrigada, Volta e ajudou. repete, assiste novamente, viu? Mas aí você vê ó, uma pessoa brilhante. Já pensou? Poderia ter parado tudo lá atrás por causa da crítica. Por Né? conta de crítica. E assim, eu tive que trabalhar muito a minha pessoa para me lidar com crítica, porque não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum. E o primeiro pensamento é, eu vou desistir. Eu não vou. E olha, nesse meio que a gente vive, é assim, é um querendo passar por cima do outro. É alguém querendo ser melhor do que o outro, né? Infelizmente você vê a maioria assim, né, Madiane? Em relação a mim, gente, eu acho que eu sou muito estranha mesmo. Tu não absorve, né, as críticas. Não, Nem eu tá até nem posso aí. absorver, mas eu não sei se por causa do TDAH que eu tenho. Ela não consegue. Rápido. Passou, né? Muito ótimo, Mari. Não, lado positivo. Isso é ótimo. Ó, eu já tive salão roubado, eu já tive sócio que tirou tudo que eu tinha e eu tive que recomeçar. Então, o que é que eu faço? Eu sempre procuro olhar pelo lado bom. Nem Jesus agradou a todos. Então, assim, de quem é que vem a crítica? Você pode até me achar soberba por isso, mas eu nunca me importei muito com crítica. Nunca. Falavam quando eu tava, porque eu já cheguei a pesar 104 quilos, me chamavam de gorda. Eu dizia, meu amor, diga outra coisa, eu tenho espelho em casa. Gorda eu já sei que eu sou. Nunca me importei. Tantas críticas agora, eu me autocritico. Aí essa é a crítica que eu mais cobro sobre mim, né? E quando eu não domino uma coisa, eu já fui para um curso que eu me senti assim, tão perdida, foi muito bom para mim. Eu aprendi, eu me senti muito cobrada. A gente estava junto, eu me senti muito cobrada.
Mas eu vi o tanto, eu fui olhar pra mim, eu vi o tanto que eu não tava bem comigo mesmo, que eu tava me cobrando. Então, se eu sou a pessoa que mais me critico, o que o outro chegar pra me criticar, meu amor, eu já me critico demais, sai daí. Já Tipo sei assim, mais de coisa que você. Então, a crítica em si, pra mim, nunca foi um ponto, entendeu? A crítica dos outros. Nunca foi um problema pra ti, não, né? Isso aí não, tem outros problemas. Mas esse aí em si, não. Na verdade, é formas diferentes de lidar com a crítica, né? No caso, ela mesma faz as críticas pra ela mesma. Eu até me preocupo, mas passa muito rápido. Tipo assim, TDAH, já esqueceu do TDAH. Eu tento ser assim. Eu acho que isso me ajuda. Agora, tem outras coisas que, por exemplo, quando vem a crítica, aí eu posso ser reativa, entendeu? Eu não fico guardando pra mim, eu boto logo pra fora. Sai daí, mulher, e falo. Hoje eu já tento me policiar mais sobre isso. Porque também eu aprendi terapia, gente, né? Eu aprendi que quando eu reajo muito rápido é porque aquilo mexeu em algo que dói em mim. Né? Então, até onde o outro tem domínio sobre mim. Né? Então, assim, terapia ajuda. Perfeito. Perfeito. E dentro desse mercado, quando vocês começaram, né? A gente somos seres humanos, a gente quer logo reconhecimento. Em algum momento vocês ficaram com medo de não ser reconhecida ou vocês ficaram com medo de não estar preparada para o educacional? Sim. Porque aquilo lá, né? Eu tinha muito medo do julgamento alheio. Então, assim, eu comecei a trabalhar isso em mim. E aí, era um sonho meu, era um propósito. E eu disse, não, eu vou colocar pra frente e vou me dedicar e seja o que Deus quiser. Porque, assim, a gente tem que estar preparada pra tudo, né? Pra tudo que vier. Eu já tive medo, sim. Mas quando eu entendi que era... Gente, a parábola dos talentos, ela transformou minha vida. Total. Quando eu entendi que era multiplicar e multiplicar e multiplicar, eu parei de ter certos medos. Eu parei de me preocupar só em aperfeiçoar o dom que Deus me deu. Porque o educacional é um dom também, gente. Não é para todo mundo. Possa ser que todos queiram. Mas nem todos conseguem. Mas nem todos têm o talento, nem todos têm esse dom. Então... Alguns até conseguem realizar o educacional. Agora, o sucesso no educacional é só para quem tem dom. É só para quem tem dom. E para quem persiste, né? Eu li um livro que se chama Mindsight. Se eu não me engano, é Mindsight, pronto. Que é se reinventar, né? Perseguir o seu sonho. Tem muita gente que nasce só com o talento e ele não consegue multiplicar aquilo, né? Viver a parábola dos talentos, por exemplo. E já tem gente que persiste, que insiste muito. Por exemplo, eu tenho um filho que ele é inteligentíssimo, ele só tira 10 e ele não senta em época de prova pra estudar. Gente, ele não senta. E eu tenho outra filha que ela tem mais dificuldade de aprendizado e ela se mata de estudar. Mas ela não consegue chegar nas notas que ele consegue. Mas eu fico o tempo todo trabalhando em cima deles. Olha, lá na frente, o mais esforçado vai chegar lá. Você motiva. Você tá preocupado só com o que você sabe. O talento também não serve só o talento. Então, tem que persistir. Então, eu parei de ter esse medo de ser muito reconhecida e me preocupei mais em o que eu ia doar. Quantas pessoas eu ia formar, entendeu? Parei de ter medo das pessoas que faziam curso comigo, porque isso é um sentimento real. Faz curso comigo e depois faz com outra pessoa. Você quer tomar posse daquele aluno. De todos. O aluno não é seu. O aluno não pode aprender com você, pode ele aprender. Né? Mas eu pelo menos já tive. Então, assim, hoje eu procuro não trazer emoções acumulativas para minha vida que vai trazer malefícios, né? Mas a gente tem medo de não transmitir tudo. A gente tem certos medos, mas o medo ele sempre vai estar lá. Agora a gente não pode deixar ele dominar a gente. E ser reconhecido ou não, por quem que você quer ser reconhecido? Tem essa pergunta em seguida, porque, eu já vim de uma época que mentores ficaram, você tem que fazer mais lives. Gente, eu não sou muito das lives. Você tem que fazer mais, tá todo mundo fazendo, mas eu não sou minha mãe dizia que eu não era todo mundo. Então, assim... Mas eu já passei por isso também, a cobrança, tem coisas que eu não consigo produzir conteúdo toda semana direto, mas quando eu dou um curso,
eu consigo vender muito rápido aquela turma, eu consigo multiplicar o número de alunos muito rápido. No próprio curso que eu tô ali, eu já vendo outra turma, entendeu? Eu consigo gerar um número de vendas gigante pro distribuidor. Em um curso eu consigo vender 80, 100 mil. Em um curso é muito acúmulo de venda para um curso, né? Um curso que você deu ali para 30, 20 pessoas. Você tem o seu método, você tem o seu, vamos dizer, a sua essência misturado com o seu conhecimento, que você já acertou. Sim, então, por que eu quero ser reconhecido? Para mim, ser reconhecida aí lá, dar o meu curso, ter o profissional dizer, não, realmente eu aprendi isso Valeu aqui. a pena. Eu digo para eles que eles absorvem mais ou menos 30%. Exato. O restante é com o estudo deles, né? Depois que eu entreguei para o profissional, qual é a minha segunda meta? Gerar benefícios para a distribuidora, por exemplo, para o distribuidor. Porque a gente também tem que ter esse feeling. Eu já vi muito educador terminar aqui, descer do palco, tchau, vou pro meu hotel. Não, cadê a empatia com aquele que pagou teus custos, que a gente sabe que não é pouco, né? E é isso. É um acordo de partes, né? Eu posso falar como distribuidora. A partir do momento que eu contrato um educador, primeiro, você já tem que ter em mente, poxa, ela me contratou, então ela acredita no meu trabalho, né? Sim. Então já começa daí, você entender que se alguém te contratou, é porque aquela pessoa acredita no seu trabalho. Aí vamos lá, tem um acordo, né? Você recebe o seu cachê, você paga todas as suas despesas. E o distribuidor, ele já começa a te vender antes mesmo de você nem aparecer. E é engraçado que os distribuidores, a maioria, eles não cobram muito assim. Ó, a gente tem que vender tanto. Uma pergunta que eu sempre faço pro distribuidor, que é até um segredo, né, meu? Eu sempre pergunto para ele, o que você não vende? A minha primeira pergunta, quando eu chego em qualquer cidade para dar curso, eu pergunto, o que é que você não vende? Eu não vendo tal coisa. Por quê? Não, porque não sai, porque a gente não... Pronto, eu faço questão de zerar o estoque daquele produto. Você faz questão de saber a dor dele, né? Sim. O que ele precisa. E a partir dali ele tem um norte de venda, e ele tem um norte do que entregar. Porque às vezes o produto que não está sendo vendido é o que está deixando de chegar no salão e beneficiar a cliente. Às vezes aquele distribuidor não está sabendo vender e ensinar. E aí uma coisa bem legal que você falou, quando termina o evento, tem educador que quer ir embora, né? Sim. A Vitória uma vez comentou que tem marca fazendo contrato com o educador, que ele tem que ficar no evento tirando foto. Mulher, eu fiquei chocada. Já pensou ter na cláusula do seu contrato que você tem que ficar? Tem que Meu Deus, gente. É um distribuidor muito traumatizado já, né? Tipo assim, Pra aí, fazer esse peraí, contrato. você como educador, né? Foi preparado todo... Vocês viram o curso que ela tava aqui na semana passada? Com o luxo só? Ontem. Vocês viram? Foi ontem. Vocês viram o curso que ela tava ontem? Imagina aquilo dali. Imagina, ele montou toda aquela estrutura pra você ir lá linda e maravilhosa subir. E quando E terminar, tchau. ir embora. Não, aí você dá a sua aula, né? As pessoas se encantam. Aí quando termina, você... Não vai. E Tchau, ontem, hotel, quando vou eu tava embora. lá, a menina chegou assim, Mari, vamos embora. Aí eu disse, mulher, eu só vou embora no final. A mulher já vai apagar as luzes. Já é o Aí final. eu já, Agora né, é o pensei, final. agora. Agora ela disse, agora já é o final. Eu, então bora. Vocês têm noção de que tem gente se comportando dessa forma? Graças a Deus eu nunca trabalhei com pessoas assim, não. Porque graças a Deus eu matei muito logo. Quando eu entrei nesse mercado, eu matei muito como é que funcionava logo. Entendeu? Então eu já ia, Aí é o pro educador lado- estrela, né? Eita, Gente, polêmica, mas polêmica. Eu acho que o educador estrela, ele não é educador, ele é artista. Ele é artista. Ele é artista, ele tá ali pra fazer a arte dele e tá tudo bem. E depois descer do palco e ir embora. E aí O só é educador- contratado. Embora e aí uma muitas vez. das vezes fugir, porque eu já vi. Saiu assim correndo e fugiu, Sim. entrou na porta e pronto. Pronto, Não aí teve é o foto, artista, não e eu acho teve nada. que cada um na sua classe Só. e tá tudo bem. Mas quando você é educador, você se preocupa até com o que a sua cliente vai levar. Se ela vai fazer uma compra Se ela- assertiva ou se ela vai fazer uma compra errada. Isso. Uma coisa que eu tirei muito das distribuidoras que eu vou é vender kit completo. Eles podem ter raiva de mim, mas é uma coisa que eu falo antes, eu não vendo kit completo. Eu vendo o que o faço aluno venda precisar. assertiva. Exatamente. Quando eu vejo o aluno ali comprando um monte, pegando um monte de coisa, eu... Peraí. O que foi? Sente aqui. Você tem alguma máscara? Qual é a máscara mínima que você tem no seu salão?
Eu tenho uma, não sei o que. Claro que a maioria não sabe ainda identificar as suas máscaras. Exatamente. Mas eu vou perguntando, você tem alguma queratina líquida? Tenho. Então a gente vai pra Digel. Você já tem essa aqui. No final, eu fiz uma venda assertiva. A empresa ganhou com aquilo e a minha aluna, ela tem confiança em mim. E o principal foi a aluna, né? Que agora O principal, o aluno. Todas as partes ganharam, gente. Eu ganhei a cliente porque ela viu que eu estava preocupada com a compra dela. Eu ganhei a empresa porque a empresa viu que eu vendi. Viu que vendeu, Né? viu que se preocupou também. E a cliente levou para o salão dela aquilo que ela estava precisando e não mais um monte de coisa para se endividar. Eu fiz, agora você falou aí da empresa que viu que você vendeu, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre o posicionamento do educador, né? E aí eu recebi muito hater, sabe? Daquela galera que não vende, né? Desculpa aí, mas... Desculpa aí. Quando a gente vai avaliar, ver, sabe? Quem vende, quem pegou o fio da meada, quando viu o vídeo, falou assim, realmente, cara, é isso aí que eu faço, é isso aí. Mas quem não se doeu, né? Foi lá nos comentários criticar. Fez altas críticas, sabe? Querendo Você dizer... tem muito hater? Não, eu nem tanto, só quando eu faço essas Teve uma vez que eu resolvi ser polêmica, acho que foi a primeira vez, não foi? Aí eu recebi uma única ligação, que droga, caiu por terra a minha personalidade polêmica, mas aí eu recebi uma hater lá no meu direct que ficou se achando no direito de ir lá e dar a opinião dela, e disse assim, como você é digital influencer... Digital influencer? Desse jeito. Deus. Meu amor, não sou digital influencer. Você deve ouvir. Aí deu a opinião dela assim, um textão. E eu, aí eu ia expor, né? Mas aí eu recebi uma ligação, aí eu... Aí ficou quietinha. Aí eu fiquei quietinha. O vídeo que eu fiz, gente, era sobre assim, o que o distribuidor espera do educador, né? Tô aqui com 3 grandes educadoras, né? Então, eu sei como funciona a cabeça de um distribuidor. Quando ele faz um evento aqui, o que ele espera? Vendas. Vendas, gente. Vendas. Aí teve gente exatamente. que pegou essa frase, esse meu vídeo, foi mandando para umas outras e foi falando, tá vendo? Ela aí, Só tá vendo? vende, só quer vender. Só quer vender? Só quer vender, só quer empurrar Entendeu? produto. E aí lá vai a gente ter que explicar, né? É isso, se você é educador, você tem conhecimento, você tem postura, mas se você ainda não foi além você vai ter que descobrir o que é nos nossos cursos. É porque tem muito também aquela crença dos workshops, né? Que o técnico tá lá em cima para bater meta e ele só empurra produto, porque ele tem meta para ser batida. E o cabeleireiro que tá ali, tem gente que tem crença limitante com o vendedor. Eu, por exemplo, eu sempre tive. Eu não gosto de vendedor. Não gosto de vendedor. Se eu perceber que uma pessoa tá tentando me vender, já criou ali um bloqueio. O produto pode ser bom, ela pode estar tentando me ajudar. Mas se eu entender que ela tá me vendendo, eu já criei. Então, tem cabeleireiro que tá sentada ali que ela já tem essa crença de vendas. O técnico que tá lá em cima do palco tem que bater metas de vendas e ele tá lá só pra vender. Só pra vender, ele quer vender, né? Só pra empurrar. É que nem ontem eu tava no curso, aí eu dizendo pras cabeleireiras, a Nath, ela tem mais de 100 produtos. Mas você não precisa comprar todos, você precisa comprar os principais. Aí a distribuidora estava sentada, Mari, percebi, né? Se tu mandasse ela comprar todas, elas não iam comprar nenhuma. Mas quando você mandar comprar só as principais... Elas iam comprar. Porque o distribuidor, lógico, ele faz toda essa estrutura, ele movimenta todas as clientes dele, ele faz um investimento, porque ele realmente quer vender. Né? Só que o mercado está saturado dessas pessoas que querem vender a qualquer custo. Então, o que é que eles fazem? Não é criticando, mas é criticando, não é criticando, mas é já criticando. Faz o workshop, bota você lá para manusear o produto, mas não está muito preocupado com a aula que você está dando, entendeu? Não está muito preocupado com o real sentido, objetivo. A plateia, seus alunos disperso, porque eu digo porque já eu já sacou, percebi, né? Já sacou. E aí no final aquela pessoa às vezes vende, às vezes não vende, sai o aluno com a sensação de que não aprendeu nada. Sim. Sai gente com a sensação de que foi extorquido, né? Porque acabou no calor da emoção fazendo um monte de compra. E quando isso não acontece, sai o distribuidor frustrado. Mas tem uma coisa também que eu acho, tipo, por exemplo, o distribuidor, ele também se parece com um educador. Sim. Por exemplo, um distribuidor que ele não gosta do educacional, ele não vai me contratar. Sim. Porque eu, pela Maxiline, eu rodo no Brasil todo. Mas tem distribuidor que ele não se preocupa com o educacional.
e ele não vai me ver como uma pessoa boa, porque ele ainda não me contratou, porque ele está preocupado só com as vendas. Então tem muito disso, do distribuidor se identificar. Saber Por da isso, importância do ele quer educacional. vender, da mas cliente ele sabe dele. que o educacional é importante também. É mais importante. Mas olha né? só, Nadiane. É tanto que talvez tu ainda não foi contratada por todos os distribuidores, assim como eu também não fui. Ainda não rodei o Brasil todo como eu queria, né? Ensinando a usar ali os produtos, ensinando os métodos. Porque para ele, talvez é mais barato que não é do educacional, que é mais artista, e talvez na cabeça dele ele vai vender mais. Entendeu? Mas você vê, você com uma linha dessa gigantesca, que nem a Nátila aqui. Eu não tenho como passar tudo para as minhas clientes. Eu não tenho, eu preciso da educação, entendeu? Sim. Eu preciso do educador, porque o educador é que vai o quê? Vai orientar, Dá ali elas vão assistir na credibilidade. rede social, elas vão no curso. Então fica muito... Imagina, em todo atendimento que eu for, eu ter que explicar todos os... Por isso a importância do educacional, né? Porque Isso. lá a gente mostra lá sobre o produto. Então, assim, o aluno ele vai ter confiança de comprar, de levar o produto. Agora, é como você falou, tem muito vendedor que eles estão ali só para vender. Eles Só querem pra empurrar vender, produto. E a pessoa sente. Tá sente, entendendo? sente. Eu já fui pra um Sente. Eu curso. saio logo de perto, eu nem eu fui pra fico. um curso que, cara, eu investi nesse curso. Quando eu cheguei lá, a mulher só ensinou as técnicas com o kit da marca. E eu Sendo fiquei que você pagou um curso sem marca. Eu paguei um curso sem marca e ela ensinou. Frustrada. Você vai tratar e resolver isso daqui usando esse kit completo. É como se fosse para aprender a Aí eu pessoa fiquei- ali, né? Como se fosse um- Tem que ter, pois é como se fosse Ela para não aprender. explicou o porquê, qual ativo, por que isso, como que faz isso. E tipo assim, então eu não vou comprar. Porque eu fui pelo conhecimento, né? E lá não foi curso. Não foi vendido como curso de marca. Sim, Porque se eu já for- passei por isso também, mano. Aí no final, teve um curso que eu fui, que também eu comprei, porque eu admiro muito o profissional. E aí teve um momento lá que uma pessoa da equipe, gente, vamos fazer o básico. Não. Eu comprei um curso para especialista. Se fosse para me fazer o básico, eu estaria lá no meu salão, parada, fazendo o básico. Eu vim aqui porque eu tenho sede de conhecimento. Então, hoje, até pra gente comprar um curso, a gente que estuda mais, é mais difícil. É mais A difícil. gente fica mais gente. criteriosa, né? Então Eu fui fazer um curso, eu chamei logo a Mari. Vamos, Mari, comigo? Né? Eu tenho isso também. Eu não sei se é um problema ou se é bom. Eu quero que as pessoas ali que eu admiro estejam junto comigo, seguindo junto comigo. Eu tenho muito isso. E no educacional eu já quebrei muito a minha cara com isso e às vezes não aprendo. De vez em quando a Mari diz, mulher, não fala isso. Quando a gente tá conversando alguma coisa, ela, Nadiane, cuidado com o que tu fala. Porque às vezes a pessoa leva pro lado errado, né? Pro lado errado. Mas essa aí é Entendi de da outra sua forma. personalidade. Isso aí é de você, de querer fazer Porque quando isso. eu vou participar de uma coisa grandiosa, eu quero que a pessoa que tá... no Outras mesmo- pessoas, né, outras participam. pessoas Você imagina alcancem. logo, imagina se a Kátia soubesse disso, hein? Acho que pra ela ia ser perfeita. Aí você Eu vai também lá e sou avisa. assim. Eu chamo. E é tão legal. A gente tem fala uma muito sobre rede, isso, né, né? Mari? Pra gente ter cuidado, porque a gente tem vários segredos. A gente tem várias coisinhas que aí, de vez em quando ela manda pra mim, eu digo, tira isso do seu Instagram agora, pra ninguém ver. A gente se Porque vigia. senão vão matar em 2 tempos. Eu vou Eu matar tô se ainda. vigiando, sabe? Não, porque, tipo assim, chegar onde você chegou também, chegar onde vocês chegaram também, gente, vocês investiram muito. Eu posso falar por mim. Quando eu comecei nessa carreira de cabeleireiro, de qualquer coisa, gente, não é todo mundo que se ajuda não, viu? É não. Eu me lembro que quando eu montei meu salão, teve uma cabeleireira lá do bairro que eu atendia que ela foi me ensinar uns detalhes sobre o processo de alisamento. Nossa, eu fui morta de feliz assim. Poxa, fulana vai me ensinar e vai me ajudar. Meu filho, no mês seguinte, era assim, a Mari só sabe alisar porque eu ensinei ela. Porque, ai, meu Deus. Mas é desse jeito. Aí eu disse assim, rapaz, nunca mais vou fazer uma merda dessa, né? Eu prefiro pagar um curso do que fazer isso. Então, o nosso próprio meio. Então, eu tive que buscar, eu tive que procurar, pesquisar. É muito difícil. Dentro do nosso meio, a gente dividir essas coisas. Eu sempre falo para as minhas alunas assim,
que o ano que você fez o último curso foi exatamente ali que você parou. Porque a cabeleireira, ela tem muito disso, né? Principalmente se ela tiver títulos e anos de profissão. É verdade. Aí ela fez um curso em 1900 e bolinha, pra ela já pronto. bastou. Ela parou em 1900 Parou lá. e bolinha. Fez um curso em 2022. Ela parou em 2022, porque viu 2023, novas técnicas e atualização. E você tem que estar sempre se 2024. atualizando. Sempre. E aí eu falei pras meninas ontem lá, minhas alunas lá de Guarapari, ó, vocês estão fazendo um curso aqui em 2025. Se em 2026 vocês não buscarem atualização, vocês estacionaram no Aqui. conhecimento de 2025. Eu falo pra vocês podem me acompanhar nos stories. Praticamente todo mês eu tô como aluna sentada na sala de aula fazendo um curso diferente. E eu acho isso muito importante. Eu sempre bato nessa tecla também. Eu gosto muito de estar fazendo especialização. Gosto demais. Eu gosto de procurar saber, de perguntar, de ir atrás e de fazer. Porque eu gosto de buscar conhecimento. Entendeu? Foi como eu falei pra Vitória. Eu disse assim, acho que foi pra ti que eu falei, de sobre mechas. Nunca é só sobre a técnica. Sim. O que é que você tem que fazer sobre mechas? Você tem que aprender. Você tem que aprender sobre cor. E também sobre tratamento, que eu até falei pra Mari. Que eu já tenho um curso de tricologia, de terapia capilar, mas faz muito tempo. Então, eu hoje, esse ano, eu busquei me especializar mais nisso. Porque tu faz uma mecha na tua cadeira e tu tem que entender daquele fio, né? De tudo. De tudo, de cor, de tudo. Então, tem profissional que acha que é só fazer aquela técnica, é só descolorir um cabelo. Escovou, É pronto. porque hoje nós estamos na era dos descoloristas. Você vê até os grandes profissionais, eles, quando vão tonalizar um cabelo, eles tonalizam de acordo com o que a marca manda. Aquela marca ali. E a gente vê hoje, e principalmente uma coisa que eu percebi, gente, eu percebi isso dentro do meu salão. Nós, mulheres, para sermos vistas como os grandes profissionais da beleza homens são, e a gente tem que ralar muito. Tem que ralar Sim. muito. Tem que ralar muito, é uma bolha que tem que ser furada. Isso. Porque eles são mais bem quistos pelas mulheres. Eu digo isso porque no meu salão tem profissionais homens que eles ficam mais calados, mas elas adoram eles. E a gente que tá ali entregando, falando, conversando. Tem aquela, Né? sabe? Então, hoje eu sou reconhecida pela minha entrega. Uhum. Mas tem muito descolorista. Eu já fui para muito curso de grandes nomes que era só descolorista. Não entregava saúde, não entregava fixação de tom, não sabia o que era correção, não sabia o que era nada. Né? Então, assim, hoje eu não pago mais curso de técnica, Também não. de mecha. Não. Eu crio as minhas técnicas, eu vou ali, aprendo com alguém grandioso, mas o estudar a estrutura capilar é o segredo. Não tem... segredo. É, Exatamente. como a gente estava comentando, vocês, no nível que vocês estão, por exemplo, o curso de terapia capilar vocês têm que avaliar bem, porque senão é como se vocês estivessem fazendo um curso comum. Por exemplo, a Nadiane for para um curso de colorimetria, tem que ser do nível que você tá ou mais, Tem porque que ser eu pergunto até o corante. Você usa qual corante? A pessoa não sabe dizer qual corante que usa na coloração. Então, assim, será que realmente você está se dedicando no educacional da sua área? Porque, assim, aí tem gente que diz assim, mas eu não sou químico. Mas é importante, existe alergia. Você não existe pode. novos pigmentos Você no tem que entender mercado. alguma coisa. Você não é É. obrigado a saber a fundo, mas você precisa realmente entender. Pra se Porque- alguém perguntar, porque sempre tem. Sempre tem. Sempre tem alguém que vai lá e faz uma Pode ser, pergunta. E pode você ter alguém tem que você saber. considere chato, que tem um pouco mais de conhecimento, que às vezes a Aham, gente mas considera sempre chato. tem pra perguntar. E aí entra muito o quesito assim, ó, todo mundo tá fazendo mais do mesmo quando você faz um pouquinho a mais, por isso que você se destaca. Aham. Então hoje a gente pensa assim, a nossa concorrência tá muito fraca, né? Só basta você fazer um pouquinho a mais. pouquinho a você mais. se Isso. É torna porque fora da curva. a maioria dos profissionais, dos educadores, só explicam a técnica, fez ali a técnica, pronto. Não explica mais porque nada. a maioria dos cabeleireiros que vão pro educacional é porque o seu salão estourou muito Ele tem e uma as técnica. cabeleireiras E aí ele tem começam a a técnica. desejar aquilo. Aham. Eu quero esse sucesso pra mim. E aí ele começa a vender o sucesso dele. O que é o sucesso dele? Técnica. A técnica dele que ele faz. O segredo dele dentro do salão. É fazer aquela descoloração, é fazer aquela misturinha de tonalizante, finalizar uma make, como tirar foto. Nos cursos de mecha a gente vê até como tirar foto, como editar, como fazer uma luz certa. Entendeu? Então é como se ele estivesse vendendo o sucesso de dentro do salão dele.
Mas quando você quer uma coisa mais a fundo, ele não consegue entregar. Não consegue. Porque ele está transmitindo só a vivência do dia a dia dele. Ele não está estudando além daquilo. Ele está só transmitindo técnica. Ele é um descolorista. Gente, Pode falar. É como alguns educadores que vendem já aquela misturinha já pronta. Misturinha mágica. Gente, eu não me conformo com aquilo. Por que comprar a misturinha pronta se tu pode estudar e aprender muito mais, né? A receita é de boa. A A Mari sempre receita. fala isso Pois é. nos cursos dela. Que eu não- Gente, e o tanto de curso que tá aparecendo ultimamente, que é... A proposta é, chama você como fosse um curso para educador. E quando você chega lá, é um curso de cabeleireiro. Tá demais. Vocês Tá ficando já foram para um toda curso que a área- promessa era de educador, quando chegou Sim. lá era de cabeleireiro? Sim, Tu já toda foi, área. Mari? Ó, demais. Toda Eu fui área pra toda área que está crescendo, as pessoas começam a querer surfar, né? A gente vê que o educacional está crescendo. Hoje em dia todo mundo quer ser, não é mais um chamado, é desejo, É desejo. porque as pessoas não sabem o que a gente enfrenta. É status, né? Até você conseguir um cachê que vale a pena você sair da sua casa, Ir pegar pra um lá. avião. As pessoas veem como algo deslumbrante, pegar um No Instagram, avião. tudo é lindo. Gente, eu já peguei um avião daqui pra São Luís que o avião desligou no ar porque tava cheio de turbulência. Eu não sabia que aquilo era uma técnica. Eu fiquei pra morrer, meu Deus, meus filhos. Meus filhos. Com crise de ansiedade. Tipo assim, você gasta com roupa, não é só o seu cachê. Que a gente tem que Porque estar quando a gente apresentável. trabalha na internet, pelo menos, a gente não pode estar sempre com a mesma roupa. Então eu vou ser cancelada. Não, mas é verdade. E a Tem roupa gente que já também quer fala ver o sobre a look dela, gente. vai ter É. quer ver qual é o... Ela já aparece todo Não, dia diferente. Não, já teve aluna que disse assim, Mari, antes de eu vir pro curso, eu fui lá no teu Instagram te stalkear pra saber os looks que tu vestia pra eu poder comprar um. Eu disse, fala, meu Deus do céu. Mas Eles é. observam tudo. Tudo. Então, assim, não é só Não é só status, oba-oba, show, né? Não é só coisa boa, gente. A gente passa por muita coisa. A gente passa... Tem uma cidade que eu vou fazer a feira que os distribuidores são os queridos. Eles são de Maranhão, só que é no Bacabá. É como se fosse o interior do interior, Conheço, né? Bem... E a viagem pra lá eu faço de ônibus. Exaustivo, né? Gente, sabe quantas horas? Quase... São 16 horas, 18 horas dentro de um ônibus. Meu Deus. Vocês têm noção como é que eu fico? Eu fico quebrada, eu fico exausta. Quando eu chego, eu tenho que fazer teste em 11 modelos, em 15 modelos, porque é feira. E as pessoas só vêem só o glamour lá do Instagram. Só ver o glamour. Eu Fora o sempre desgaste falo, emocional com a própria turma. Que a gente sabe que Sim, não e é hoje só eu me amor, respeito não é só muito. seus fãs. É, não. É, Não. e aí tem muito aquilo dali, ó. O educador, ele também, ele tem que montar, muitas das vezes, até um personagem. Às vezes ele tá cansado, mas ele tem que ficar com um sorriso. Ele tá com crise de ansiedade. Porque, Mas ele tem que tá lá. porque se um aluno, que já aconteceu, de uma aluna ficar com raiva de mim, porque eu não dei um bom dia pra ela, e sendo que eu nem vi a aluna, né? Porque eu acho que eu também tenho o TDAH igual na adiante. Tipo assim, eu tô no canto, mas a minha tem que se mente medicar, Tá em outro filha. lugar. tá em outro lugar. E ela falou comigo e eu não ouvi. Mas e aí é ela uma ficou coisa... com raiva de mim. Como eu sou diagnosticada com TDAH, né? Ela quer deixar claro, gente. Que ela é. Eu sou medicada, tomo bem avanço e tal. Mas eu falo para as pessoas, quando eu chego no curso, eu olho. A minha mãe é que diz que eu entrego as minhas fragilidades. Mas isso não é uma fragilidade. Hoje eu aprendi a lidar com isso. Eu falo, olha, gente, em alguns momentos, se eu ver você conversando e eu estiver aqui dando aula, eu não vou conseguir gerar o meu raciocínio, concluir o meu raciocínio. Então, por quê? Porque eu tenho um TDAH. Então, eu espero que vocês respeitem isso. E se eu ver alguém conversando, eu vou ficar calada e vou esperar você terminar de conversar. E talvez isso te constrange. Então, evitem esse constrangimento. Então, eu já vou logo dizendo. Porque a pessoa vai achar, olha como ela é besta. Eu já fui para um curso que a pessoa mandou eu calar a boca. Tipo, eu tava viajando aqui no meu pensamento. Tu lembra? Eu não lhe perguntei isso. Tipo, fala, meu Deus, que é de mim, é da minha personalidade, é do meu jeito, né? É uma característica, talvez, dessa especialidade que eu tenho. Mas eu já vou logo dizendo. E às vezes, quando a gente tá ali em cima de... Por exemplo, eu não gosto de fazer feira por causa do TDAH. Me atrapalha. Eu gosto de fazer curso, porque eu já me preparei muito. Mas a feira, ela te traz muita surpresa. Você perde o domínio da feira. Não tem domínio, não tem como dominar. Então, foi o que eu falei pra Max. Não me coloque em feira. Por favor, pra nacional.
é uma característica minha, eu não vou me sair bem, mas esse distribuidor específico, ele gosta que eu faça a feira dele já é o 3º ano, porque a gente vende, né, e aí ele gosta. Mas o que é que eu faço? Eu transformo a feira em um palco de curso. Não tem jeito. Porque Você faz é o uma seu adaptação, jeito. Exatamente. Mas aí, na primeira vez que eu fui, eu tive uma crise de ansiedade terrível. Por quê? Era eu aqui no palco e o meu colega de trabalho do lado gritando, falando, querendo toda a vida que eu pagava no microfone, ele queria me diminuir. Aí eu comecei a falar, gente, quando o meu colega parar, eu volto a falar. É porque tu não na se feira, né? concentrava, né? Não, porque ele colocava o som muito alto, ele fazia propositalmente. Tirava Aham, eu sei. Porque as pessoas começaram a sentar em frente ao meu palco e ele começou Aí a se incomodar com isso. No ano seguinte, foi um cara, cabeleireiro, que estava na frente do meu palco, só que ele não tinha palco, ele tinha um stand e ele estava ensinando a usar a escova, mas ele gostava de cortar cabelo. Ele não gostava de fazer aquela escova. Aí eu tava fazendo tratamento direcionado a alquimias, né? Ele começou a me chamar de bruxa. A bruxa já vai começar mais uma alquimia. Que horror. Tá vendo aí, E Mara? aí eu comecei a ficar. Eu começo logo a suar a mão e o pé. Eu fico logo nervosa. Só que eu não entrego isso, né? Eu tô entregando isso aqui. Mas aí eu falei: olha, eu vou. Aí eu fiz um cabelo, tirei, a gente recuperou o cabelo, melhorou a condição do cabelo, consegui fazer uma mecha em cima daquele cabelo. Aí ele parou pra mim. Aí ele, nossa, Loura. Aí eu já passei a ser bruxa e Loura, né? Passei por Loura. Nossa, Loura, você conseguiu. Aí eu disse, eu gostaria que você me desse a honra de vir aqui no meu palco cortar um cabelo pra mim. Pronto, ali eu dei o que ele queria. Ele queria palco. Eu queria palco, né? Pronto, ele ficou meu amigo. A feira toda gosta de mim. Todo mundo me parabeniza. Mas isso, eu tava ali pra morrer com aquilo. E o educador, ele sofre muito isso pela autocobrança, né? Porque a gente quer entregar o nosso melhor, quer dominar, a gente esquece que a gente é um ser humano como qualquer outra pessoa. Sim. Faz sentido. A gente se cobra muito pra Já teve entregar. algum aluno, Kátia, assim, que te deu um pouquinho de trabalho, no sentido de causar um estressezinho, Teve. de dar aquele frio na barriga e dizer, meu Deus, eu vou embora daqui, essa pessoa é louca. Teve. Ai, meu Deus. Era um rapaz. Mulher, mas ele fazia tanta pergunta que não ela tinha... lembrou do rapaz, eu vi no olhar dela. Não tinha nada a ver, mas ele fazia questão de perguntar. Até que o distribuidor olhou pra ele e disse assim, olha, vamos focar aqui no curso. Aí ele levantou... Aí pergunta fora do contexto ainda. Fora do contexto. Ele levantou, aí o distribuidor disse assim, vamos focar aqui na aula, no curso e tal. Ele não se conteve, ele levantou, mas eu quero que ela me responda. Ele levantou e eu quero que ela me responda. Responde, mulher. Aí, sabe? Querendo me constranger ali na frente de todo mundo. Aí a gente tem que respirar bem fundo. Sim. Ai, eu subo logo em cima do salto, bicho. Porque é incrível, pra reconhecer. Aí eu falei assim, meu amor, assim que eu terminar aqui de dar a minha aula, eu converso com você e te respondo o que você quiser. Mas assim, a gente tem que ter muita paciência. Tem que ter, gente, sabe por quê? Tem que ter. Porque pra reconhecer a trajetória de vocês pra chegar até ali, são poucos. São poucos. Mas na hora que tu cometeu uma falha, São muitos pra ver. é uma multidão. Aí né? por isso que E entra os a educadores autocobrança, também, que vão, os técnicos que vão pro nosso curso também, eles... Vão. Graças a Deus eu não tenho muito problema não, porque eu pergunto logo, é uma estratégia que eu criei pra isso, eu pergunto logo. Todo mundo aqui é cabeleireiro, tem algum educador? Aí o educador, ele gosta, eu. Já. Aí eu, nossa, olha, isso aí já aumenta o nível, né, do curso, muito obrigado, pra mim é uma honra ter você aqui. E pronto, já dou ali, né, a credibilidade que ele queria ter. Quando ele perguntar alguma coisa, só que eu acho que os cursos têm um conhecimento, têm um nível de conhecimento alto, que às vezes ele não consegue acompanhar. Já ia perguntar pra vocês Aí sobre o que é que eles isso. fazem comigo? Quando eles não conseguem acompanhar o raciocínio, eu percebo, eles fazem demais comigo. Nayane, Netiane, Neidiane. Teu nome é errado. É o meu nome. Não quer teu nome. É uma forma de, tipo, não me reconhecer. Eu já fui Né? pra um curso em Acontece. São Paulo. Na verdade, nessa época, eu fui aluna, né? De uma profissional bem conhecida lá. E tinha alguém atrás de mim, eu só escutando. Porque, assim, querendo ou não, você atrapalha um pouco você, aquela conversa, né? E você acaba escutando. E a moça lá no palco, dando o curso, dando o melhor dela, se matando ali pra mostrar o melhor. E a outra era educadora. Tava lá... Criticando, né?
criticando, mulher, pra que eu paguei esse curso? Nesse curso presta pra nada. Ela não sabe nem ensinar. Tô com vontade de ir embora daqui, não sei o que, sabe? Falando pra outra. Então isso existe muito no nosso meio. Tem eu te pergunto, muitos pra que que esse educador saiu de casa pra ir? Porque assim, se não, você não tá satisfeita, você também não atrapalha, né? Se você não pode ajudar com suas palavras, você também Fique não... calada. Tem que ter humildade, o segredo é a humildade. Você Verdade. saber. Ninguém sabe de tudo. Ó, você olhar pra E aquela a sua pessoa. forma de ensinar é diferente da dela, é diferente da minha, Sim. entendeu? Não é todo mundo igual, não. Cada um tem sua maneira de ensinar. E isso daí foi até uma coisa que eu abordei no último podcast, porque quando eu entrei no educacional, foi passado, tipo assim, um padrão. Tem que ser esse padrão. Detalhe, não fui eu que passei esse padrão, viu? Pra deixar bem claro, viu? Tem que ser esse padrão. Se não for esse padrão, você não será Eu uma super apoiei boa... ela a ser rebelde, super apoiei. Você não será uma boa educadora. E aí, no início, eu segui aquele padrão. Só que ali não era eu. Não era eu dentro de uma aula, dando em cima de palco, não era eu. E aquilo que era bom pra mim, que era dar aula, que eu amava, começou a ser um peso. E você não se sentia E confortável, aí eu pensei né? em desistir realmente, Aham. e deixar de ser educadora. Eu disse, não, isso que não é pra mim. Porque se for pra mim ser educadora, eu só vou ser respeitada se eu for assim. Até que eu disse assim, quer saber de uma coisa? Você, eu mesmo. Eu não sou desse Mas a melhor perfil. coisa é você ser você mesmo. E aí eu me senti até mais confiante, aí veio a É autenticidade. porque às vezes também, Mari, você tá querendo, você se inspira tanto naquela pessoa que às vezes você se esquece de como você é e acaba querendo ser muito parecida com aquela pessoa pra agradar só aquela pessoa, só o seu mentor, e se esquece muito de quem você é. Eu acho que, na verdade, muito quando o educador ele vai entrar dentro da área, ele precisa saber muito bem quem é o mentor. Por quê? Porque às vezes o mentor ele quer ser dominante. Todo mundo cresce, só não cresce mais do que ele. Então Sim, aí acontece demais. vem muito crítica, tipo, você vai ser mentorada, mas você tem que ser praticamente uma cópia do mentor. Se você tentar ser autêntica, furar a bolha, sair, Por isso você Tipo, tem que ter você cuidado já com o seu mentor. tem que ter muito cuidado. Quem é Não o seu dá pra mim mentor? não, pra mim ficar. Principalmente, imagine, se você é educador, aí você vai procurar um outro educador de mentor. Aí entra muito esse negócio assim. Tem, lógico. A pessoa que vai ser educadora, ela realmente primeiro tem que trabalhar a identidade dela, porque se ela não trabalhar a identidade Isso. dela, ela não vai saber nem quem ela é. E aí quando ela tentar dar aula, vem a crítica, ela muda. Aí ela tentou dar aula, criticou. Então, quando eu fui para a parte do educacional, que eu decidi ser eu mesma, foi aonde eu consegui crescer mais. Cresceu mesmo. Cresci verdade. mais. E aí eu já fiz mais de 50 tipos de evento dentro da Natila Professional. Já fui para vários estados brasileiros. Então eu consegui, na prática, ganhar uma experiência de estrutura de curso, de formatação de curso, de como estruturar uma aula, de como criar apostila, Da de como cultura de cada aluno. da cultura de cada um. Rio de Janeiro é diferente do Nordeste. Exato, né? e aí entra a adaptação, o estudo da região, porque quando eu chego no canto eu vou estudar aquela Eu região, também faço isso. eu vou estudar tudo aquilo, estrutura, dominar um pouco, porque uma coisa é você dar Até um curso, as características dos cabelos daquela região. Eu, quando vou pro Maranhão, eu procuro pegar o máximo de cabelo afro que eu posso. Exatamente. E aí entra a diferença entre a sua aula para uma masterclass 10 alunos e você tá em cima do palco para uma plateia muitos de alunos. 100 pessoas. Ali você tem que ter técnica, porque senão você perde o evento e vira uma verdade. bagunça. Então, assim, dominar 100 cabeleireiras sentada de 8 da manhã a 4 horas da tarde, você tem que ter muita técnica. Então, tipo assim, esses eventos da Natila conseguiu trazer para mim essa A experiência. experiência. E no final elas ainda querem mais. Você quer Aí hoje eu finalizar e consigo ajudar até no desenvolvimento. Já teve várias pessoas que, às vezes, minhas amigas vão lá no WhatsApp, Mari, eu vou dar uma aula para tantas pessoas. O que é que tu me orienta? Eu falo, sugiro esses pontos, trabalha isso, isso e isso. E depois vem só os feedback, né, Mari? Foi do jeito que você falou e eu tive resultado. Sim. Perfeito. E sobre postura, gente? O que é que vocês acham sobre postura? Postura, quando eu falo, é desde a maneira de se vestir a essas situações que acontecem, porque tem que ter postura quando você é confrontado, né? Provocado, às vezes, propositalmente por um aluno, né? Então, tipo assim, dá vontade de mandar voltar para casa? Dá. Dá, mas só que, tipo, ali você tem que ter postura, né? Postura. Eu acho que
eu acho até difícil falar, mas você tem que ter postura, sem perder sua essência, tem que ter ética profissional, respeitar que ele pagou por aquilo, né? E ouvir. Uma coisa que eu aprendi com uma amiga muito é quando tem alguém, esse tipo de gente, querendo te tombar, te derrubar, te diminuir, te expor, né, ao ridículo, é você ouvir, começar a olhar e ouvir. Porque a pessoa fala, você começa a pegar pequenos pontos que você pode se aproximar dele ou reverter aquilo que ele fala contra ele. Né? Então, eu acho que a postura do educador é ouvir. Eu fui, na minha primeira turma de alisamento para loiros, meu celular foi roubado. Não sei se vocês chegaram a saber disso. Não sou. Eu tinha acabado de comprar um iPhone 13, estava pagando, Ai, que droga. terceira prestação. E na hora do almoço, no intervalo pro almoço, gente, eu procurei meu celular, cadê? Já estava desligado. Foi roubado. O distribuidor olhou pra mim, ele disse, você consegue... Aí eu queria chamar, a gente vai chamar a polícia? Ele, não, Eugênia, eu não vou fazer isso, eu não vou constranger todo mundo. Você consegue dar aula? Eu disse, consigo. Ele, pois então, dê aula. Meu Deus, olha a situação, cara. E aí, e sabendo, gente, que foi uma pessoa dali, foi um aluno que roubou meu celular. Né? E dei a aula todinha, dei aula normal. E nesse mesmo dia, que eu acho que provavelmente foi essa mesma pessoa, tinha uma pessoa só querendo me diminuir o tempo todo. Era um menino, né, um rapaz, e ele ficava o tempo todo fazendo perguntas inconvenientes, mais isso, e mais se a cliente sabe o mais. E aí eu dando minha aula, quando eu cheguei em casa, eu não queria mais ser educadora. Eu não queria mais, eu queria desistir de tudo. Pronto, foi nesse dia que eu senti vontade de desistir. Mas eu mantive ali a minha postura. O distribuidor me deu um celular novo. Uma situação super complicada. Né? Me deu um celular novo. Ele preferiu. Ali também ele teve uma postura profissional. Também teve. Né? E eu queria muito desistir. Naquele momento, eu liguei na época até pra minha uma coisa que eu não mentora. sei como é que a pessoa nem consegue dar aula, né? Mas Porque é como a Mari falou, né? A gente tem que se conhecer primeiro, porque assim, sempre vai aparecer esse tipo de pessoa pra constranger você, e aí você se conhece, porque na maioria das vezes a sua postura é assim, o próximo, ele tá falando muito mais dele do que de você. Ele tá ali lhe diminuindo e tudo, eu acho que é porque ele já se sente daquela forma. Isso. Aí, então, assim, a gente tem que trabalhar primeiro a gente, pra depois a gente conhecer, assim, saber lidar com as outras pessoas, né? Tem que ter postura. Tem que ter. E às vezes as pessoas acham que postura é só roupa, e não é. Não é. E a não roupa é a primeira Isso etapa, aí né? Mas é como você se porta na internet, Exatamente. como você se apresenta. Você como fica você criando se porta também com a polêmicas, sua você cliente, fica com o seu brigando por aluno. besteira, você vai lá e se expõe. Isso. Né? Eu aprendi que eu era a muito assim. postura. Tudo pra mim era lá na internet, jogar tudo. Eu era assim, sabe? Aí eu E fui hoje- aprendendo. Hoje tem mentores e cursos educacionais que ensinam você a criar polêmica para você ter views, para você ter visibilidade. Porque eu aprendi uma coisa com um psicoterapeuta, que ele trabalha, ele é até muito maravilhoso, gente, Marcos Estrada, não sei se vocês conhecem. Ele ensina marketing, é bom até para ti, para ver. E eu fiz um curso com ele, e ele fala que você só tem sucesso na internet com duas coisas. Ou você cria problema, ou você resolve problema. Amei. Eu tô brincando, gente. Então, qual é o profissional que Mas você a gente quer ser? resolve, a gente cria. resolve. A gente cria, A gente resolve. Que aí, Eu, de vez em quando tem eu uns crio, vídeos- ela resolve. Aí tem hora que ela cria, eu resolvo. Tem uns reels polêmicos que ela faz, eu só reposto. Aí Ela bota, assista os seus cão. Eu já ia falar sobre isso. assista seus cães. Assistam seus. Aí na minha cabeça, eu já tô vendo ela falar: assistam seus cãos, sabe? Na minha cabeça. Aí Gente, o povo pega. Isso é Pegou real, a, isso viu? é Pegou real. a. Cria teoria, né? Mas isso é estratégia. Isso aí isso é que a Marcia tá estratégia. falando. É estratégia. E tudo é uma estratégia. O momento que você se comunica, tudo, a gente tem aí blogueiros, né, pra mostrar pra gente que tudo é estratégico. Mas parabéns pela postura lá. Não deve ter sido nada fácil no curso, Não foi né? fácil. Eu não teria conseguido dar minha aula se tivesse pegado todas as informações desse celular aqui. Pois é. Mas teria, Mari, porque o educacional tá em ti. Teria. O ela teu fala profissionalismo e a tua postura profissional, a gente só sabe quando passa. assim, ela já né? passa. No começo, ó, teve uma vez no começo, logo nos primeiros cursos dela,
teve uma aluna que veio de fora, super complicada, sabe? Cheia de problema. Além dela ter vindo de longe, estar exausta, ela ainda era depressiva e outras coisas mais. E ela começou a dar problema nesse curso, sabe? E aí a Mari já tinha tentado de tudo com ela, né? E acho que outra pessoa também. Até que teve um momento que a Mari me chamou e falou assim, não sei como ajudar ela, Vitória. E eu já tô que... eu não sei mais como ajudar. E ali ela chegou no limite dela. E olha que foi no início, viu? Mas ela teve muita postura. Aí eu peguei a criatura, levei lá pra dentro. Fui. Aí Deus trabalhou lá quando a gente voltou. Ela já voltou mudada. Ela voltou um anjo. Deve dar um murro na minha cara. Até a mulher disse que ia dar um Era? murro na cara. Sim. Meu Deus. Quando eu levei ela. Olha essas coisas que acontecem em bastidor, mulher. Quando eu levei. Já aconteceu 2 situações comigo assim. As com a Mari aí foi muito Ainda engraçado. bem que você sabe solucionar, né? Foi engraçado, porque quando eu cheguei com ela lá dentro, gente, pra conversar com ela já foi dizendo que ia dar um murro na Mari. Do nada, assim, do nada ela... Mas, Logo gente, eu que sou tão calma e paciente, segundo Nadiane. Aí foi engraçado porque Não, eu ela acho tava você muito, calma. ela tava muito bravinha nesse dia. Aí foi engraçado porque eu conversei bastante com ela chorou, entendeu? Aí ali, lá e vai nós conversar e orar. Aí, né, ficou bem. Aí foi engraçado quando a gente voltou, não foi, Mari? Quando voltou aí, a Mari... ela normal, parece, não foi? Terminou o curso normal, tirou foto com a Mari. Me tudo. agradeceu. Agradeceu. Nem Daqui a sabia pouco a eu Mari- que tava sendo livrado de um murro na Ah, cara. Mari, o que tu fez, mulher, com essa mulher? Só uma oração, tu né? disse com essa mulher que... Botei só a mão na cabeça Botou só a mão na né? cabeça e orou. É porque tem Mas- gente que às vezes quer uma certa É atenção. atenção, né? exatamente. Mas já teve uma outra situação que aconteceu de um aluno, ele se estressou com a educadora, né? E aí teve um momento que ele me chamou, ele já estava meio fumando uma quenga, como diz o cearense. Ele me chamou e falou assim, olha, Vitória, se ela... Com a educadora, ele falando isso, se ela me interromper mais uma vez, eu vou dar um soco nela. Mulher, quando ele disse isso. Bicho, eu tava assim, ó. Eu virei assim, eu falei, oi? Aí ele pegou e repetiu. Eu falei, olha, se você agredir ela ou qualquer outra pessoa aqui, você sabe que eu vou ter que tomar uma atitude, né? Você sabe que existe uma lei, Maria da Penha. Menina, ele ficou branco. Ele não acreditou. Ninguém acreditou, porque ele falou alto que ia dar um nela. Aí eu também falei alto. Existe uma lei, Maria da Penha, se você agredir qualquer pessoa aqui, eu vou acionar. Aí parou o curso todo, mulher. Parou todo mundo, assim. Ficou todo assim, mundo... Aí eu falei, pense bem. Imagina, você veio de tão longe, né? Pra passar uma situação A gente dessa. fica pensando que leva uma pessoa a fazer. motivar. Mas ele me agradeceu, você acredita que hoje ele é meu amigo? Ele me agradeceu. Tu acredita, bicha? Acredito. Ele falou assim pra mim, se eu tivesse feito isso naquele dia, Vitória, eu tinha acabado com a minha carreira. Eu, com certeza. E tinha queimado o filme de todo mundo, né? O meu, o teu, porque quando começa um barraco, minha filha, a pessoa pega logo o celular e pega dá. pra Por gravar. que a pessoa quer dar um humor? Porque perguntou e não respondeu? Ele foi porque... se tratar. Aí eu falei, não faça isso, Não, que pense leva a bem. pessoa- No meu caso, A bater, foi, né? ela tava fazendo um processo lá de chapinha de uma maneira errada e eu fui corrigir ela. E ela não aceitou a tua correção. Ela não aceitou. Não aceitou. Mas tem muitas que não aceitam. Tem. Tipo, Porque se uma pessoa vai pro não curso, sabe ser contrariado, né? não sabe ser contrariada, né? Pra que foi pro curso? Pô, isso eu já ia falar. Aí tem que ter o quê? Postura. Graças a Deus a educadora nesse... Não era a Mari, né? Não, não, outro não tem que caso da avisar, polícia. porque senão o povo já pensa, né? No caso da polícia, ela não era a É. Mari, né? Mas a educadora teve postura. Ela ouviu, mas ela continuou. Ela continuou dando aula pra ele. Não perdeu o foco. Eu não tirei mais meu olho de cima dele, entendeu? Gente, é muita Fiquei, loucura. cuidei até o final, e era 2 dias de curso. Tava todo mundo cansado, ele também, né? Mas eu conversei muito com ele depois disso, sabe? Falei pra ele, ó, você tem que se cuidar, cara. Não pode ser... Você é brilhante. Você é fantástico. Já imaginou tu estragar a tua carreira, tudo que tu construiu até agora, porque tu vai agredir alguém? Um educador que tá ali. Gente. Aí foi engraçado que um tempo depois a gente se encontrou, aí a gente tava conversando, aí ele lembrou, aí ele falou assim, Vitória, naquele dia tu tinha chamado a polícia? Eu falei, tinha. Certeza. Aí ele Com falou, eu certeza. sei que tu tinha, bicha. Eu disse, eu tinha. Aí nós tínhamos ido pra delegacia, eu, tu, A ela, educadora. eu, Todo tu, mundo. ela, a educadora com o olho roxo, a gente tinha resolvido tudo. Educadora com olho roxo. É, a gente tinha resolvido E tudo, aí né? ele poderia Mas o acabar certo eu com a teria carreira feito. dele e com a carreira da Isso. educadora. Pois é, o certo eu Não teria teria feito. sido, não teria sido só dele, porque a pessoa ia ficar traumatizada. Trauma. Isso. Como Mas, é que eu tô aqui me doando
E um infeliz Nossa, desse vem e me não. bate. Mas olha, isso aqui também, eu vou te falar, ó, quando alguém te contrata, esse alguém também tem que cuidar de você. Isso, Total, exatamente. total. Porque você não tem domínio da sala toda, de todo mundo. Você não entendeu? sabe o que tá Você não se passando sabe. tudo ali. E né? se tu tiver um evento com 100 pessoas, que nem a amiga que teve agora nessa segunda, foi ontem. Tem que ter a rede de apoio pra ela por Exatamente. trás ali. Porque o foco dela é ali, ela tá dando a aula você tem que dela. ajudar ela a ficar o mais confortável e segura Isso. possível. Como é que eu sei isso? Ouvindo, prestando atenção. Entendeu? Eu presto atenção em tudo, bicho. Eu vejo tudo. É incrível. É incrível. Até se alguém bater lá fora, escorregar, eu já tô ligado em tudo. Isso é muito bom. Isso é Aí muito eu importante, converso, né? eu tenho muitas amizades Como a gente sai da nossa boas zona também de no conforto, curso, que não né? tem isso, né? Nos outros estados. Então a pessoa chega Isso. pra mim e fala assim: Ei, Vitória, lá tá, tem duas conversando assim, eu lá vou bater lá em cima dela. Eu já mato ali, já neutralizo. Porque se deixar, a conversa vai. Atrapalhando entendeu? E atrapalha E no também. final ela disse que não aprendeu porque ela mesma não É, parou e pra eu aprender. fico ligada em tudo. Celular, quem deixa o celular pelos cantos, bolsa e tudo. No último evento teve uma moça que ela disse que tinha deixado lá no local do evento as compras que ela fez, né? Bicha, Deus é tão maravilhoso. Eu falei, não deixou não. Ela deixou dentro do Uber. Mulher, tá Mas bom. assim, tem que ter esse apoio. Porque tem esse tipo de gente que não sabe ser contrariado. Isso. Entendeu? Tem aquele tipo de gente que é cheio Vamos de parar problema. pra ouvir, né? E tá além das tuas forças. Você pode ter postura, você pode ter equilíbrio, você pode entender, mas você chega no seu limite. Porque além daquela pessoa, tem outras pessoas que vieram para assistir sua aula. Tem os vendedores também, não sei se acontece contigo. Quando a distribuidora tem muito vendedor, eles estão tão ansiosos com a venda que eles ficam querendo conversar ali lá atrás. A primeira coisa que eu faço, eu boto logo os vendedores em cima do palco. Me vende aqui tal produto agora. Venha todo mundo pra cá. Pronto, a primeira coisa que eu faço. Aí eles, me venda aqui, quero saber se você tá vendendo corretamente para as cabeleireiras. Aí quando eles, alguma coisa e outra eles não sabem, eu digo, pois agora você vai sentar e aprender igual a elas. Se conversar, vai vir de novo pra cá pro palco. A minha postura é essa, gente, eu sou mais agressiva, entendeu? A minha postura é mais agressiva. Não adianta, eu sou essa pessoa, já tentei mudar, já tentei ser já tentei ser a Ana, mas eu sou a Elza. Porque assim, é uma coisa que a gente vê que atrapalha, né, muitas pessoas, né? O ego. Ela coloca o ego na frente do legado dela, né? É legal você ser reconhecido? É lógico. Você investiu, tem toda uma trajetória para ser, né, uma profissional brilhante assim, é legal. Mas tem um limite, né? Como é que vocês conseguem lidar com o ego? Eu tô só botando a Mari no meio, bicha, porque... Já olha pra mim, porque quando ela posta qualquer coisa, ela foi postar aí do Educador Estrela, foram dizer que nós dois tínhamos brigado, porque ela tinha postado o Reels pra mim, tá vendo aí? Essa semana eu vi falar em ego, né? Eu vi uma pessoa postando no Instagram sobre o curso que estava vendendo, o curso dela. E ela falou bem assim, gente, o meu curso tá esse valor, é alto mesmo o custo, e comprem, porque a técnica que eu ensino, outra pessoa não ensina, você só aprende comigo, né? Foi. Eu já vi uma assim. Aí Só no você... finalzinho aí. Eu peço assim, sabe? Eu gosto muito de conversar sempre com Deus. Eu digo, Senhor, pelo amor de Jesus, de tudo. Se eu crescer, se eu quiser crescer assim, acima de qualquer outra pessoa, querer, o meu ego for lá pra cima, o Senhor pode me derrubar. Abater. Eu Pode. acho que... Porque eu acho que, acima de tudo, você tem que ter humildade. A Mari, ela pode ser, assim, um exemplo que ela é, né? De profissional e de educadora. Mas ela tem sempre que ter a humildade. E se ela for assistir uma aula, ela ter aquela... sentar Pra e assistir. pra assistir. Mas só que tem educador que não é assim. Não é. O ego tá lá em cima. Né? Eu acho que todos nós, eu falo por mim, né? Eu acho que a gente já passou por essa fase de ter o ego mais inflamado, né? Eu acho que da minha parte seria hipocrisia se eu não falar, eu já tive o ego. Já tive. Mas eu percebi que isso não nos leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. E fugia da minha essência, de quem eu era. Mas tem uma vertente também.
você tem que valorizar aquilo que você é. Sim. Se você tem a melhor técnica, para você a melhor técnica, você tem que saber vender como a melhor técnica. E não ter medo de dizer E isso. não ter medo de dizer isso. Isso não pode ser uma essa é a sua crença. verdade. Essa é a sua verdade. Não pode ser uma crença de coitadinho. Não, eu encho aqui meu peito, olha, a minha técnica... É porque humildade não é se diminuir. Não é se diminuir, Exatamente. né? É você saber aquela história, quem você é. Então, eu acho que todo educador, pelo menos eu, quanto educadora, já passei, sim, pela fase do ego inflado. Mas, graças a Deus, aquilo não sobressaiu a minha essência. Eu fui lá e me coloquei no lugar que era o meu, que era da minha pessoa. Porque uma coisa é você, quando o seu ego está muito inflado e você é aquilo, tudo bem. Mas quando você tem a sua essência, a sua essência fica brigando com aquele momento. Não, peraí, eu não tô feliz. Eu tenho isso aqui, mas eu não tô feliz. Perfeito. Essa é a briga. Né? Então aí você volta pro seu lugar e entende que você é bom, porque eu sei que eu sou boa. Eu sei, não E adianta você dizer tem que assim, se reconhecer que você é boa, né? eu tô num caminho. Não, eu sou boa, gente. Eu sou boa no que eu faço. Eu entrego resultado. Não tem jeito. Isso é de mim. Então eu sei que eu sou boa, mas eu não preciso ficar direto me mostrando que eu sou a melhor, que eu sou a melhor. Não. Aí entra no ego, entra a sua humildade. Não é uma competição, Não né? é uma competição. Não é uma competição. A competição é com você, é aquela mesmo. cobrança. Eu recebi semana passada uma proposta do Joaquim Ferraz, que ele é para mim, um dos maiores cabeleireiros aqui de Fortaleza, né? E ele me chamou para ser educadora da marca dele. Ele falou, olha, na minha marca tem artista e eu tô precisando de um educador. E naquele momento a proposta dele era muito boa, gente, para mim. Muito boa. Mas naquele momento eu pensei em tudo. Eu pensei em alavancar a carreira pelo contato que ele tem com outros grandes profissionais, que isso iria me levar para isso também. Mas eu também pensei na minha casa. Eu pensei no meu comprometimento que eu tinha com a minha marca atual. Eu pensei nos meus filhos. Será que o business de estar viajando direto é o que eu quero? Eu vou ter lá na frente adolescentes, filhos futuros de sucesso? Né? Tem que então ser aí avaliado, entra... né? Porque cada um é cada um, cada um Aí tem é sua quando história. você cada um tem diminui sua o seu história. ego, Isso, né? E entra a sua essência. Sua essência. Por exemplo, a Mari ainda não tem filho, então ela pode Nem sou viajar. casada. Nem é casada. Tá solteira, gente! Ei, eu gostei disso agora. Ela deixou claro que ela está disponível. E nem sou Solteira e casada. sem filho. E é cara, viu? Então, Só cara. avisando, ela é cara. Então, assim, pra ela esse é o momento, né? Mas será que pra mim, o meu ego, seria importante eu estar viajando direto, Não. Eu já coloquei em Deus, meu propósito é ter uma viagem por mês, um curso, no mínimo um curso por mês, né? E se Deus mandar mais, que seja de acordo com a criação dos meus filhos, amém. Senão, não tem pra ego. Perfeito. Mas tem muita gente, né, que não pensa dessa forma. Aí já vai. Eu também penso muito assim. Depois dos 30 a gente amadurece, né? Mulher amadurece. Eu vejo muito a questão do ego dois sentidos. Primeiro, é o educador que acha que já sabe de tudo, que Isso. o método dele é o melhor, que o dos outros não é. Não eu já é. vi uma educadora na área do alisamento falar assim. Vende o curso assim, ó. Você só precisa do meu curso. Você não precisa de mais nenhum outro curso. Porque o meu vai te ensinar tudo. E depois que você fizer, você não Pronto. precisa de nenhum. Ela vem desse jeito. E eu disse, nossa, eu acho que as alunas dela dominam todo. Ai, que ego. E aí eu vejo também muito que educadores que estão ali junto com você, mas critica porque acha que só o dele é o certo. Só a maneira que ele ensina é o certo, o que ele pensa é o certo. E aí entra a questão da humildade, que a gente precisa entender que a gente não sabe de tudo, que a gente sempre pode aprender. Pode aprender mais alguma com coisa. a outra pessoa. No meu caso, como que o ego ele me atingiu? Ele me atingiu em relação às críticas. Né? Por que a gente se incomoda tanto? Porque às vezes a gente quer ser aprovada. É, Né? já ser a, aceito. gente quer ser aceita, a gente quer ser aprovada. Então, no meu caso, o questão do ego foi isso. Essa daqui fala assim, Mari, levanta teu nariz só um pouquinho, que às vezes eu sou tão humilde, né? Levanta o nariz Vai só um virar até um pouquinho. meme, né? É. Não, mas às Levantar vezes... derruba o mundo. Não, mas é sério, às vezes já é da minha essência essa parte de ser mais simples, de ser mais se humilde, recolher, né? de se recolher e tal, de não bater de frente, eu digo que eu sou passiva, né? De não bater de frente,
Mas se eu quisesse levantar um pouquinho o meu nariz, Você... eu poderia fazer Poderia isso. fazer Eu isso, poderia. sim. Aí, às vezes, Vai essa ter daqui momentos que você vai fazer, que vai É. ser preciso você fazer. essa daqui às vezes morre de raiva, porque assim, mas se posiciona. Eu digo, ô, mulher, não consigo não. Então, no meu caso, a questão do ego, ele me pegou muito isso. Quando eu queria que todo mundo me aprovasse, me validasse. E aí, quando tinha uma que me rejeitasse, eu me criticasse, aí aquilo dali de encontro ao meu ego. Eu também fui assim. Então, no meu caso, meu ego não foi nem eu levantar o nariz ou me achar. Foi eu lidar com essa parte. Ai, Porque a gente não quer ser criticado, né? Não. Mas quem se Mas torna educador, sempre vai vir, as críticas sempre O tem. cabeleireiro, ele é criticado Não tem como. diariamente. Criticado, avaliado, Avaliado, julgado, assim vai. Gente, chegamos quase no final, mas antes, só para encerrar, queria que vocês me falassem por que vocês esperam do educacional na vida de vocês para esse ano, para esse finalzinho de ano de 2025. Nós já estamos em 2026, né, Mari? Desenho A gente é muito adiantado. 2025 nós já tá fechado. Graças a Deus. Então, para 2025 ou 2026, se tiver fechado também, quais são os planos, quais são as ideias? Ai, meu Deus. Continuar no educacional, estudar mais. Estudar mais. Eu quero muito me especializar mais no educacional, né? Porque eu preciso ainda mudar algumas coisas. Eu não falo nem de técnica desse lado aí, não. É em mim mesmo, entendeu? Buscar a postura, mais é a isso, performance, exatamente. Né? Do aham. educador. Eu até falei que esse ano eu ia investir muito na minha pessoa, Sim. em mim, como pessoa, Perfeito. né? Perfeito. Porque assim, a técnica eu já domino bem, comunicação também hoje eu já domino Sim, bem, perfeito. mas tem outras coisas que precisam ser mudado. E aí, Tá no caminho certo, Sim. Kátia. pois é. Eu espero também do educacional, fora a renda, né, extra que acontece, graças a Deus. Mas, assim, o principal para mim é transbordar isso para outras pessoas. Saber que eu tenho acesso a cursos no valor de 4 mil, mas que outras pessoas não podem ter esse acesso. E eu consigo trazer isso para elas e ser uma ponte, né, daquele acesso ali que eu consegui alcançar para aquela que ainda não conseguiu. Eu acho que isso é muito nítido na minha cabeça. Perfeito. E que o educacional, além de transformar vidas das outras pessoas, ele transformou também a minha vida. Ele me tornou uma pessoa melhor, ele me tornou uma pessoa mais ouvinte, né? Me tornou uma pessoa mais próspera. Eu pude lidar com vários momentos, eu pude controlar minhas emoções ali. E esse ano, graças a Deus, a gente está com a agenda cheia já. Graças a Deus. Graças a Deus. E para 2026, também me capacitar, né? Preciso muito e quero. Ainda estou com A gente algumas... sempre precisa, sempre né? Se capacitar precisa. mais e Eterno mais. aluno, né? Uma coisa que eu exatamente. posso dizer também para o educador é que ele tenha cursos específicos, né? Uma dica que eu possa dar é que hoje eu coloco na minha carreira um curso profundo, né? Um curso mais Conteúdo, de né? conteúdo, de cosmetologia, por exemplo, para não ser vítima, né, de nada. Um curso quanto pessoa, para saber lidar com outras pessoas, e um curso empresarial. Sim. Faça um bem estágio lembrado. nos salões que é de grandes nomes, né, e dê ouvido a pessoas que estão fazendo sucesso. Não todo mundo. Parem para ouvir pessoas parecidas com você, pessoas que você acredita, né? E é isso que eu espero. Perfeito. E os nossos planos para 2026? Dominar o mundo. Dominar o mundo. Gente, nós estamos terminando agora esse episódio. Foi maravilhoso, viu? Foi Bonitas. ótimo. Foi maravilhoso. Foi muito legal Muito bom. esse papo. A gente nem sentiu a hora passar. Foi Verdade. Gente, voou a hora, então, aqui, ó. Assiste o episódio completo, se inscreve no canal. Comenta. Né, Manuela? Eu sempre quis falar isso. Se inscreve no canal. É uma honra estar aqui. Comenta. Mulher, a honra é nossa. Não, porque assim, a gente vê que existe pouco isso na nossa área.
A Mari já me indicou para um distribuidor de chapinha e prancha, de chapinha e prancha, outra DH, de prancha secador. Prancha secador. Uma grande marca que ela entrou com um cargo de liderança nessa empresa e tal, me indicou. Isso é um reconhecimento. Sim. Né? Quando você falou comigo, a Mari disse que eu chamasse você, isso é um reconhecimento. Você vê que é independente de marca, de nada, Independente de marca. Então, assim, isso para mim é uma honra. E tem esse reconhecimento. Né? Eu admiro demais a Mari. Já parei para sentar na cadeira de aluno da Mari, de ouvir. Né? Já mandei material meu para ela ver também. E isso não me diminui em nada. Não. Pelo contrário. De jeito nenhum. Eu até falei pra Vitória hoje. Vitória, você tá do lado da Mari. Assim, mas eu me sinto honrada, né? A mulher e mais sou muito amada do Brasil. grata. Olha aí, mas odiada! Não, aí tá repreendido. Não. Aí ela dando curso, o pessoal mandando direct pra mim. Maravilhosa, hein, Vitória? Não sei o que. Eita, sucesso. E a Vitória, quando mandou o áudio pra mim, eu digo... Aí eu tava atendendo, né? Aí eu, do nada... Não acredito! Deu um grito, não acredito! Mas muito obrigada, viu? Muito obrigada. Assistam. Voltaremos no outro episódio. Curtam, compartilhem. Curta, compartilhem, se inscreve no canal e até a próxima. Um beijo Se Deus a todos. quiser.